nos dado de mais uma vez nós podemos estarmos juntos para glorificar o Senhor e também para ceiar ao Senhor nessa noite. Aproveitando que a igreja se encontra em pé, abra as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 22 e o versículo de número 10. Para nós meditar na palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Tempo certo que você já ouviu a voz do Senhor. Deus está falando no nosso meio, Deus está falando conosco e continuará falando aos nossos corações, pois Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? Gênesis 22 e 10. Quem encontrou diz amém? A palavra do Senhor diz assim: depois esticou a sua mão, Abraão tomou a faca para imolar a seu filho. Amém. Podemos assentar mãos com toda a liberdade para glorificar o nome do Senhor nessa noite. Jesus é maravilhoso e é por isso que estamos aqui nesta noite, porque o Senhor é bom. Louvar o Senhor com hinos. Quando louvo, você adora ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. E a Bíblia diz que aquele que tem fôlego louve o nome do Senhor. Eu acredito que todos que estão aqui estão respirando. Então adore o Senhor esta noite. Aleluia, Jesus. Hoje eu vim aqui para te adorar, estou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje vou calar minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer.
Aleluia. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Aleluia. É só nós olharmos pelo retrovisor da nossa vida espiritual e da nossa caminhada com Cristo que nós vamos ver o quanto Ele é maravilhoso. Porque se não fosse as suas misericórdias, nenhum de nós estaríamos aqui. Aleluia. Mas a sua compaixão, a sua bondade alcançou a minha e a sua vida. Aleluia. Estamos aqui nesta noite. Amados, eu quero nesta oportunidade meditar com os irmãos nesta palavra. Quem sabe você que já ouviu a leitura vai dizer nesta noite: pastor, esse texto é conhecido. A história de Abraão é conhecida. A vida de Abraão, ela é conhecida. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Ela é como espada de dois gumes, apta para discernir as intenções do coração do homem. E é a única que vai entre juntas e medulas, pode fazer divisão entre a alma e o espírito do homem. Aleluia. E esta palavra ela nos ensina dia após dia. Quando eu estava lendo durante esta semana esta palavra, que me chamou bastante a atenção, que todos nós gostamos e almejamos ouvir Deus falar conosco. Aleluia. E quando Deus fala conosco, nós nos alegramos, embora muitas das vezes nós entendemos que Deus está falando conosco só quando Ele usa às vezes um profeta e vem na nossa cabeça, na nossa pessoa e profetiza sobre a nossa vida, entendendo que Deus está falando conosco. Não, Deus fala conosco no louvor, Deus fala conosco na pregação pregada, Deus fala conosco em sonho, Deus fala através da mensagem profética, Deus fala através das revelações. Mas Ele fala, como disse o escritor aos Hebreus, nos últimos dias, através de seu Filho Jesus. Aleluia. Quando nós olhamos, irmãos, a história de Abraão, nós vamos ver o capítulo de número 11 de Gênesis, começa a relatar a história dele. E a Bíblia vai começar, irmãos, contando a história e a genealogia de Terá, pai de Abraão. A Bíblia diz que ele gera 3 filhos. Vai gerar Abraão, vai gerar Naor e vai gerar Arã. Aquele que era pai de Ló, o sobrinho, a qual o pai tinha falecido, jovem ainda, porque a Bíblia diz que ele morreu antes de seu pai Terá. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que Terá pega Abraão, pega a sua nora Sarai, pega o seu filho Naor, pega a sua nora e os seus filhos e parte de Ur dos Caldeus. Sai de Ur dos Caldeus e rumo a Canaã, uma terra distante, uma terra nova. Eu acredito, porque eu já vi muitas pessoas, ao perder alguém da família, se desgosta tanto do lugar, que ele vende tudo e vai embora, para tentar apagar, fechar aquela lacuna. Mas aqui eu vejo que ele sai, e quando ele está indo em rumo a Canaã, ele para em Arã. E a Bíblia diz que em Arã Terá morreu. E quando Terá morreu, Abraão já tinha 75 anos de idade. Já não era mais um menino, já não era mais um jovem, mas tinha 75 anos de idade. Mesmo tendo visto seu pai viver 205 anos de idade, com 75 anos de idade, ele está em Arã. E a Bíblia vai falar o seguinte: que então disse o Senhor a Abraão: Abraão, deixa a tua terra, deixe a tua parentela, a casa de teu pai, porque eu tenho uma
tenho uma direção nova para você andar, Abraão. Eu tenho um lugar novo para ti. Mas aqui, irmãos, nós vemos Abraão. Ele não tinha aquela intimidade toda com Deus. Era o começo da sua caminhada com Deus. Era o início dele ouvir a Deus. Mas mesmo assim, quando ele ouve o Senhor falando com ele, a Bíblia diz que ele sai da sua terra. Ele está disposto a ouvir aquela voz que ele não estava acostumado a ouvir. E ele começa a caminhar em direção a uma orientação que ele não sabia onde ia dar. O GPS de Abraão se chamava Jeová. O GPS de Abraão se chamava o Senhor dos Exércitos. O GPS de Abraão era Jeová Rafá, era Jeová Jiré, era Jeová Shalom. O GPS de Abraão era o Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia! E ele começa a aprender a ouvir a voz de Deus. Aleluia! E é tão bom, irmãos, quando Deus começa a falar conosco. É tão bom quando nós começamos a entender, a ouvir a voz do Senhor Todo-Poderoso. Eu lembro-me das primeiras vezes que Deus falou comigo. Eu lembro de um culto que eu estava no fundo da igreja, encostado na parede, naqueles bancos, cadeira de banco, que encostavam os membros da igreja velha, fora do Jordão. Um banco encostava na parede para lá, outro banco encostava na parede para lá, para caber outra cadeira de banco no meio. Então quem chegava primeiro ia lá para a parede, e lá você ficava. E eu lembro que naquele dia, o céu bradou, saudoso memória, pastor Benito. Quando falava normalmente você nem entendia a voz nem quase, de fã que ele era. Mas por onde ele passava, havia multidões de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E ele sai lá do meio, falando um mistério, uma língua que ninguém entendia. Passou, entrou no meio da cadeira de banco, veio na frente onde eu estava, entrou no meio dos dois irmãos e deu o dedo na minha cara. Aleluia! Glória a Deus! E Deus falou comigo naquele dia, e eu fui para casa tão animado, mas não tinha conhecimento, discernimento, o que tomar, para onde andar, o que fazer, que direção tomar, para onde partir. Lembro de uma mensagem do Pedro 3, não estava naquele culto, se tivesse vocês vão lembrar, de que ele profetizou a meu respeito, mandou ir lá na igreja, na porta da igreja, tirar o sapato, e vim para o culto com o sapato na mão. Ele pegou e falou assim, tirou o sapato do pastor da igreja, falou, pastor, este sapato aqui é sapato de presbítero. Eu era cooperador, eu era o menor dos menores. Na segunda-feira, eu passando na rua, num lugar assim, alguém grita da outra vida. Mas não era porque estava querendo me honrar, não, irmãos. Era porque estava zombando de mim. Os dias se passaram. Aleluia. O tempo se passou. E o Senhor cumpriu a sua palavra. Aleluia. Quando nós ouvimos a voz de Deus. Estamos vivendo em um tempo, irmãos, que se nós não buscarmos a presença de Deus, Deus vai falar contigo e você não vai ouvir a sua voz. Aleluia. É tempo de nós nos colocarmos a falar com Deus para entender a sua voz. Aleluia. Abraão ouve a voz do Senhor e Deus diz para ele, sai daí. Ele, como que dizendo, sim senhor, eis-me aqui senhor, já estou saindo. Se o caminho é esse que eu estou, não é para me ficar, eu já estou pegando o caminho que o Senhor quer. E ele começa a caminhar dentro do projeto de Deus. Aleluia. Ele começa a caminhar dentro do projeto de Deus.
e na tua pessoa todas as nações da terra serão benditas. E tem mais, Abraão, pode contar as estrelas do céu, pode contar as areias da praia, a tua semente será como ela. E Abraão diz: eita glória, você vai, a Sarai vai ser curada e nós vamos ter filhos. Aleluia. 75 anos de idade, mas chega a 75, chega a 80, 85, 90 anos e Deus não fala mais. Há um tempo que Deus fica sem falar com Abraão. E aí, irmão, às vezes nós somos levados por revelações, somos levados por profecias. Se nós esquecemos de ouvir a Deus, imagina se Abraão se decepcionasse por ouvir a voz de Deus. Deus não falou mais comigo. Se Deus não falou mais comigo, então é certeza que não foi Deus que falou comigo. Se foi Deus que falou com você, fica tranquilo, vai dormir tranquilo. No tempo dele pode passar os anos, a promessa vai se cumprir, porque ele revela pela sua palavra. E Abraão vai caminhando. Eu anotei aqui alguns versículos, irmãos, que Deus fala com Abraão. Deus fala para ele, e Deus vai dizendo para ele, lá no capítulo 17, Deus volta e fala para ele novamente, que já aconteceu que era Abraão já com 99 anos de idade. 99 anos de idade. Deus apareceu a Abraão de novo e disse para ele: eu sou o El Shaddai. Eu sou o El Shaddai, eu sou o poderoso, eu sou o forte. E diz o seguinte, minha tradução diz: seja agradável e anda irrepreensível na minha presença. Aleluia. Deus te faz uma promessa 25 anos atrás, e aí ele aparece 25 anos depois e diz para você: ei, sou eu que estou falando contigo, olha aqui, ó, anda na minha presença e seja irrepreensível. Não tenha como ninguém olhar para você e lhe acusar. Seja irrepreensível. Mas aí, irmãos, Abraão continua, 99 anos de idade, mas quando chega aos seus 100 anos, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus resolve cumprir a promessa. Aleluia. Sara diz o seguinte: até quem diria, se alguém ouvir falar disso, vai se rir. Imagina Sara, depois de velha, amamentar filhos. Aleluia. E Deus cumpre. O versículo de número 1 do capítulo 22, a Bíblia diz que depois destas coisas, depois de Deus dar filho a Abraão, depois de Isaac nascer, depois de tudo isso, aleluia, a Bíblia diz que Deus chega para Abraão de novo e resolve falar com ele. Aleluia. Só que agora é diferente, irmão Tiago. Agora é diferente. Ele não chega para dizer assim: pastor Palmeirinho, Isaac está bonito, né? O Isaac está bonito. Ele chega e diz: Abraão. E Abraão imediatamente abre a boca e diz: eis-me aqui, Senhor. Estou com mais experiência contigo agora. Já tem 30 e tantos anos que eu estou lhe ouvindo e eu conheço a sua voz. Eis-me aqui. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor fala para ele: toma o teu filho Isaac, o teu único filho que amas, e vá à terra dos amorreus e ofereça ali como oferta queimada a mim. Aleluia. E aí, depois de ouvir a voz de Deus, a Bíblia vai mostrar que Abraão, mesmo assim, está disposto a obedecer a Deus. Aleluia.
se ele contasse para Sara o que ele ia fazer, Sara ia deixar? Você acha que Sara ia deixar? Se ele contasse para o sobrinho Ló, se ele contasse para os amigos à sua volta, dizendo que ele ia à terra dos amorreus, na montanha de Moriá, e ia sacrificar o único filho que lhe nascera depois de 100 anos, eles iriam deixar? Aleluia! Alguém ia dizer: desvia, Abraão, mas não faça isso. Desvia, Abraão, mas não cultue desse jeito. Aleluia! Se o teu culto precisa sacrificar, Abraão, e esse é o culto, desvia, deixa de ir para a igreja. Aleluia! Mas a Bíblia diz que ele sai em segredo, e para não dizer que ele ia sozinho, ele chega e comunica, segundo a história, Eliezer, o servo de confiança, e mais um servo, para acender o fogo, porque o fogo do altar do sacrifício não se acendia lá em cima do monte. O fogo do sacrifício se acendia em casa, irmão Tiago. Se acendia em casa o fogo e levava o fogo aceso, para quando chegasse aonde ia ser montado o altar e colocado a lenha, o fogo seria colocado, mas o fogo tinha que acender em casa. Então ele prepara os 2 servos, enquanto eles preparavam o fogo para o sacrifício, a Bíblia diz que Abraão e Isaque rachavam a lenha. Aleluia. Rachavam a lenha. Aleluia. O fogo começa, o culto começa lá em casa. O culto começa lá no teu lar. O culto começa lá no meu lar. E às vezes o culto começa turbulento. Você começa a se preparar para ir para o culto, Satanás se levanta, some um sapato, some uma roupa, um filho chora, o outro fica nervoso, e de repente algo quer fazer com que o fogo venha se apagar. Mas o culto tem que começar na casa. Não adianta querer acender fogo aqui no altar, que não vai dar certo, não funciona. O fogo tem que vir comigo de lá, o fogo tem que vir com você de casa. Eliezer, imagina o sacrifício. Imagina o sacrifício para os 2 servos manter o fogo aceso no altar. 3 dias de viagem. Põe a lenha, tira a lenha, põe a lenha e põe mais lenha, mas não deixa o fogo apagar. Começa a ventar. Alguém diz: proteja aí, porque o fogo não pode apagar. O fogo tem que ir até a terra dos amorreus, porque é lá o lugar do culto. Aleluia! Aleluia! 2:23, 22:3 diz: e levantando-se Abraão cedo pela manhã, abordou o jumento, tomou 2 dos seus servos consigo, e Isaque seu filho, rachou lenha para a oferta queimada, e levantou-se e foi para o lugar onde Deus tinha lhe indicado. Aleluia! Tem vezes que nós queremos ir para onde nós queremos ir. Tem vezes que nós queremos ir na nossa direção. Às vezes nós queremos, até pegar um contorno para chegar onde Deus prometeu. Não. Ele pega e vai a caminho de Moriá 3 dias. E os servos cuidando do fogo para não se apagar. Aleluia! Agora, o que me chama a atenção é Isaque. Isaque, ele estava acostumado com o culto. Isaque já sabia como é que o culto funcionava. Isaque já sabia como é que o culto funcionava. E
ele está indo, e ele está observando, e de repente ele olha para o pai. Está aqui o sacerdote que vai dirigir o culto. O fogo está com os servos, a lenha está comigo. Mas cadê o cordeiro? Aleluia. Cadê o cordeiro? Crente tem que entender de culto, irmãos. Crente tem que entender de culto. Tem crente que às vezes liga para saber até a hora que vai começar o culto. Faz 4 anos que o culto continua sendo das 7 às 9 da noite. E ainda tem gente que liga e diz: ei, que hora que vai começar o culto? O culto começa às 7 horas, sempre com oração. Nós precisamos entender de culto. Eu preciso entender o culto que eu vou oferecer ao meu Deus. Isaac conhecia, Isaac estava acostumado a ver o cordeiro no sacrifício. Então ele pergunta para o pai: pai, está aqui está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro? Aleluia. Cadê o principal do culto? Sem o cordeiro não tem culto. Sem o cordeiro não tem culto, irmãos. Sem cordeiro não tem culto. Sabe o que João disse? Quando ele viu Jesus, ele disse: eis aí o cordeiro. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Que tira pecado, irmãos. Que tira pecado não é a água do batismo, não. Que tira pecado da minha e da tua vida é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. É Ele que limpa as tuas vestes e perdoa os teus pecados. Aleluia. Aleluia. Precisa ter cordeiro, irmãos. Nosso culto precisa ter cordeiro. O nosso culto precisa ter Cristo. Aleluia. Eu preciso ter Cristo. Aleluia. Pastor, é dura essa palavra. Aleluia. Aleluia. Precisa ter Cristo no culto. Isaac estava acostumado com o culto, ele era crente. Ele era crente. Nós temos que nos acostumar. Nós temos que saber. Quando está faltando alguma coisa, crente que conhece o culto, ele sabe o dia que ele está vindo e ele diz: hoje não tem cordeiro. Hoje não tem cordeiro. Hoje até tem lenha. Hoje até tem cutelo, mas não tem cordeiro. Quando o cordeiro está presente. Aleluia. O que me chama a atenção, irmãos, é que no versículo de número 8, Abraão não omite a verdade. Abraão não omite a verdade a Isaac. Abraão não encobre a verdade de Isaac. Abraão não mente para Isaac. Aleluia. E olha que Jesus coloca a gente nos estreitos. Aleluia. Não minta. Não omita. Não corte volta para falar a verdade. Aleluia. Já imaginou se Abraão dissesse para Isaac: fica tranquilo, filho, quando chega lá, se não tiver o cordeiro, nós mata o jumento, mas nós faz tudo. O importante é ter sangue no altar. O importante é ter sacrifício. Aleluia. Pode até ter sacrifício, mas se não tiver cordeiro, não adianta. Abraão não omitiu a verdade. Para Isaac disse: olha, é o seguinte, o sacrifício é você, o cordeiro é você, Deus me pediu você, e é você o sacrifício hoje. Hoje vai ter culto lá de cima da montanha, vai ter culto, vai ter adoração, vai ter sacrifício, mas não tem cordeiro, é você, Isaac. Aleluia. Aleluia.
Deus não trabalha com mentira. Deus não trabalha com engano. Deus não trabalha com meia verdade. Deus não trabalha, não, Deus não trabalha, não. Deus, o negócio com Deus é sim, não. E o que passar disso é de procedência de Satanás, diz a Bíblia. É sim, não. E o que passar disso é procedência maligna. Então seja o teu falar sim e não. Aleluia. Abraão disse para Isaac: o sacrifício é você, filho. Não tem cordeiro. Isaac está com a lenha nas costas, a lenha arrastada, o fogo está pronto. Abraão está com o cutelo. E agora ele diz para Eliezer e o outro servo dizem: siga aqui o pé do morro, porque eu e o menino vamos subir e vamos adorar. E tendo adorado, nós voltaremos para vós. Aleluia. Abraão estava dizendo: fica tranquilo, filho, você é o sacrifício, mas o Senhor vai te levantar das cinzas, porque Ele me prometeu que você é a minha descendência. Quando nós acreditamos em Deus e ouvimos a sua palavra, entendemos a sua voz, nós sabemos que pode acontecer o que acontecer, Deus vai velar pela palavra dele. Aleluia. Lá vai Abraão e Isaac subir no morro de Moriá. E quando eles chegam lá em cima, a Bíblia diz que Abraão prepara o altar, prepara a lenha e pega Isaac e coloca sobre a lenha. E Isaac está ali crente, aleluia, oh glória, aleluia. Eu sei que eu vou estar no lugar do cordeiro, mas Deus vai prover, porque meu pai conhece a voz de Deus. Meu pai conhece o Deus dele. Eu sei que vai acontecer um milagre. Mas a Bíblia diz que quando ele levanta a mão, ele pega a faca, ele pega o cutelo, e quando ele levanta a mão para cumprir, porque dentro do coração dele ele já tinha feito, ele já tinha sacrificado. Deus já conhecia o seu coração. Ele não ia mudar de ideia. Ele teve 3 dias para parar, para mudar de ideia, e não mudou. Que crente não muda de ideia. Você sabe que o teu Cristo prometeu para você, você sabe que ele foi, e sabe que daqui uns dias ele volta a buscar a igreja, e eu e você precisamos estar preparados para no tocar da trombeta nós subir ao encontro dele. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que quando isso vai acontecer, o anjo de Deus o chamou dos céus e disse: Abraão, ei, não faça isso. Eu já entendi que você tem fé suficiente, aleluia, para ser chamado de meu amigo. Aleluia. Eu e você precisamos cultuar o Senhor com sinceridade. Eu e você precisamos sim cultuar o Senhor, irmãos, não por aquilo que vamos receber, não, irmãos. Nós temos que adorar o Senhor, temos que cultuar o Senhor por aquilo que o Senhor Jesus representa para nós, o que Ele faz, irmãos, aquilo que Ele coloca nas nossas mãos é simplesmente passageiro, mas o que é eterno é o que está reservado lá,
povo que estava com eles, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O anjo fala para Abraão, diz: Abraão, olha para o arbusto, Abraão, e no arbusto do madeiro está preso o Cordeiro. Aleluia! E quando o Cordeiro está preso, ele diz: pega, porque ele salvará Isaac. Ele salvará Isaac. Jesus veio, irmãos, para salvar a minha e a sua vida, para salvar a minha e a sua casa. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio para salvar a humanidade. Isaac, pronto para ser sacrificado, estava simbolizando eu e você quando estávamos no mundo, prontos para sermos mortos. Mas o Cordeiro de Deus, aleluia, se prendeu ao madeiro, tornando-se maldito no meu e no seu lugar, para que eu e você tenhamos direito da árvore da vida e entrar pelo céu, pelas portas. Se coloque de pé. Aleluia. Canto 39 para nós. Aleluia. Aleluia. Hoje é o culto que nós vamos, irmãos, tocar. Vamos tocar no pão, vamos tocar no cálice. Aleluia.